uma inversão, né, dos artigos, a pedido do Dr. Marcelo. Então, nós vamos estar falando das sessões da Câmara. As sessões da Câmara são ordinárias, extraordinárias e solenes, e todas elas são abertas ao público. As sessões ordinárias são realizadas às terças e quintas-feiras, das 18 às 22 horas, com um intervalo de 15 minutos entre o término do expediente e o início da ordem do dia. Por proposta do presidente ou a requerimento verbal de qualquer vereador, a sessão ordinária poderá ser prorrogada para a conclusão de votação de matéria já discutida, pelo tempo estritamente necessário, nunca inferior a 15 minutos. Então, a matéria já foi discutida e o projeto está em votação. A sessão está para esgotar o tempo regulamentar, tal, da ordem do dia. 10 minutos, pelo menos 10 minutos antes do encerramento da sessão, algum vereador faz o requerimento verbal, né, aprovado pelo plenário para a prorrogação da sessão. Pode ter mais de um requerimento, no mínimo por 15 minutos, e sempre se dará preferência àquele requerimento, a partir de 15 minutos, que seja o que requeira menor tempo. Por exemplo, tem um requerimento de prorrogação por 20 minutos, tem outro por 40 minutos, vai ser votado, aprovado o de menor tempo, de 20 minutos ou 15, no mínimo, né? Deu para entender. Bom, aí houve essa prorrogação, mas ainda assim não existe o tempo hábil para concluir a votação dessa matéria. Então, antes de esgotar essa prorrogação, até 5 minutos antes, pode ser requerida uma outra prorrogação. As sessões plenárias da Câmara, com exceção das solenes, serão obrigatoriamente realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento, salvo motivo de força maior, devidamente reconhecido pelo plenário. Então, normalmente, aqui vão se manifestar as sessões, né? Vão acontecer as ordinárias e as extraordinárias. Algumas vezes as solenes, que também podem ocorrer fora do recinto da Câmara. O vereador que não comparecer a alguma das sessões regulamentares, injustificadamente, deixará de perceber a parcela correspondente do subsídio. Suponhamos que neste mês nós tivemos 8 sessões, um vereador faltou e não justificou. Então, vai se dividir o subsídio por 8 e vai ser descontada essa parcela do seu subsídio. A Câmara somente se reunirá em sessão se comparecer pelo menos 1/3 dos vereadores que a compõem, exceto nas sessões solenes, que se realizam com qualquer número de vereadores presentes. De cada sessão vai ser lavrada uma ata, né, com resumo dos assuntos tratados, e que vai ficar à disposição dos vereadores na secretaria durante 24 horas para fins de qualquer impugnação, qualquer observação. Então, normalmente é feito um resumo dos assuntos tratados durante a sessão, nessa ata. A transcrição integral de qualquer documento em ata somente vai ser feita por requerimento de vereador que seja aprovado pelo plenário. A ata da última sessão de cada legislatura deverá ser redigida na própria sessão, antes do encerramento, para conhecimento dos vereadores, que poderão, inclusive, impugná-la na forma regimental. Então, na última sessão de cada legislatura,
essa ata tem que ser redigida na própria sessão, porque está mudando a legislatura, né? Muitos vereadores podem não estar presentes na próxima legislatura. As sessões ordinárias dividem-se em duas partes, o expediente e a ordem do dia. A sessão somente terá início com a presença mínima da maioria absoluta dos vereadores. Não havendo número legal, o presidente aguardará por 15 minutos. Então, hoje com um terço, né, com 8, o presidente declara a sessão aberta e a suspende para aguardar a chegada dos outros vereadores, que enquanto não houver a presença mínima de 12, não poderá se abrir a sessão, dar início, né? Ele só abre com 8, mas ele não dá início ao expediente, à votação da ata, antes que haja pelo menos 12. Exato, exato. Ainda assim, não comparecendo a maioria absoluta dos vereadores, o presidente fará lavrar uma ata sintética pelo secretário efetivo ou ad hoc, constando o nome dos presentes e declarando prejudicada a realização da sessão. Havendo número legal, a sessão terá início com o expediente, com a duração máxima de 2 horas, a partir do seu início, e será dividido em grande e pequeno expedientes. Fique à vontade para manifestar. Quer falar? Pois não. Vou tratar um pouquinho da questão da Constituição Federal, naquela fala sobre as reuniões do Poder Legislativo no âmbito da União. E é bom lembrar que o município segue simetricamente, né, na sua lei orgânica e regimento interno, simetricamente a Constituição Federal e a Constituição do Estado, né? Então, na Constituição Federal, só para efeito de curiosidade, lembrar que trata das sessões aqui no artigo 57 e também é bom lembrar que a sessão legislativa, nesse caso aqui, ela é considerada, a sessão legislativa é o ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Então é chamado de sessão legislativa. E a legislatura seria o período dos 4 anos, tá? Como o Marco falou, por exemplo, na questão da ata da sessão, da última sessão, né? De cada legislatura, aquela ata tem que ser de conhecimento na própria sessão, porque a partir daquele momento nós teremos novos vereadores, né? Numa próxima legislatura. Então, só para efeito de fazer a ligação com a Constituição Federal. Muito obrigado, Edgar. Bom, começando pelo grande expediente, ele é destinado à leitura de documentos de quaisquer origens e proposições em geral, e votação de requerimentos, pareceres e relatórios não submetidos à discussão. O pequeno expediente é para a discussão e votação de pareceres, relatórios e requerimentos, estes sem tempo para justificativa. O pequeno expediente prevê também o uso da palavra para abordar quaisquer temas, observado o prazo de 10 minutos com as partes, ambos sem direito à cessão de tempo. Isso é o que se convencionou chamar de pinga-fogo. Eu até vou pedir agora a participação do Tiago. Boa tarde, pessoal.
O pinga-fogo, vou tentar ser o mais dinâmico possível para explicar para vocês. O regimento prevê que os vereadores façam a inscrição junto à mesa, junto com o primeiro secretário ou secretário nomeado por ele, para que ele possa fazer uso da palavra durante um período do pequeno expediente. Alguns de vocês já devem ter acompanhado a sessão e muito se fala de inverter a sessão e passar o pinga-fogo para o final da votação das matérias da ordem do dia. Mas como que funciona o pinga-fogo? Hoje nós temos 22 vereadores e muitos, por conta das suas atribuições dentro do gabinete, outros às vezes acabando chegando um pouco mais tarde na sessão, mas ainda dentro do tempo da votação, acabavam que não conseguindo fazer essas inscrições e muitas vezes não conseguia, de uma forma mais democrática, usar o microfone para expor algum assunto de interesse da população. Então a mesa, há alguns anos, decidiu, em conjunto com os demais vereadores, estabelecer uma forma mais fácil e dinâmica para que todos os vereadores pudessem ter a opção de usar o pinga-fogo e também as explicações pessoais. Mas hoje como que funciona? É dividido 11 vereadores para o pinga-fogo e 11 vereadores para as explicações pessoais. Inicia-se sempre pela ordem alfabética do nome parlamentar, que fica sempre à disposição no painel. E, para dar um exemplo para vocês, funciona da seguinte maneira. Inicia-se o pinga-fogo da primeira sessão, no caso depois das votações das comissões, com o vereador André Luiz. Hoje, nome fácil aqui com a letra A. Então, do André Luiz, nós temos até o Léo Oliveira, que representa o 11º vereador por ordem alfabética. Essa relação compõe o pinga-fogo na primeira parte. Na segunda parte, nós temos então os outros 11 vereadores, do Marcos Papa até o vereador Walter Gomes. Isso na primeira sessão. Para ficar mais democrático, o que aconteceu? Criou-se o mecanismo da seguinte maneira. Na segunda sessão, inverte-se. Quem falou em primeiro no pinga-fogo na sessão anterior, ele vai falar por último na explicação pessoal. E quem que vai falar em primeiro no pinga-fogo? Quem falou em primeiro nas explicações pessoais. Há uma inversão. Os 11 primeiros falam no pinga-fogo, depois, na próxima sessão, eles iniciam pelas explicações pessoais. Mas aí a gente pode pensar, vai sempre inverter, e como que vai ficar a ordem alfabética disso? Exatamente calculada da seguinte maneira. Quem falou em primeiro, André Luiz, na primeira sessão do pinga-fogo, ele retornará a ser o primeiro do pinga-fogo, daí 21 sessões. Consecutivamente vem André Luiz, Bebé, Bertinho, Beto, até o Léo. Nas explicações pessoais da próxima sessão, o André Luiz vai aparecer sempre por último, ele é o último da explicação pessoal. Na terceira sessão, ele é o último do pinga-fogo. Na quarta sessão, ele é o antepenúltimo das explicações pessoais. Até que isso vai se igualando e ele volta, daqui 21 sessões, a ser novamente o primeiro. Sim? Não, não é uma vantagem. Até mesmo foi assim, a forma mais democrática que a mesa, na ocasião, em conjunto com os vereadores, achou para que pudesse estabelecer sem dar uma prioridade para nenhum deles. E o que pode acontecer? Dos 11 primeiros inscritos, dada a ordem alfabética, ou até mesmo já percorrido algumas das sessões, o vereador que, por exemplo, se ausentar por algum outro motivo, por exemplo, vamos imaginar que o André não veio na sessão em que ele é o primeiro a falar, no pinga-fogo. Ele pode, o presidente determina, né, se caso houver algum vereador que esteja inscrito nas explicações pessoais, queira ocupar o lugar do vereador ausente, ele faz isso comunicando à mesa. Né? Se for vontade dele também, se houver tempo, porque tem um tempo para que cada um deles possam falar. Mas isso não garante a ele, que falou hoje em primeiro, mexer com toda a listagem, toda a programação. Ele continua ocupando a posição dele nas demais sessões que vierem. Obrigado, Thiago. Bom, prosseguindo, destaque ou discussão de requerimento só pode ser requerido por vereador contrário à matéria nele tratada, usando
da palavra por 3 minutos para justificar sua posição. O mesmo tempo será concedido ao autor do requerimento destacado. Em seguida, será feita a votação. Os requerimentos serão votados em conjunto, exceto aqueles em relação aos quais for requerida discussão ou destaque para votação. A ata da sessão anterior, que foi colocada à disposição dos vereadores durante 24 horas, se não for retificada ou impugnada, será considerada aprovada, independentemente de votação. Qualquer vereador pode requerer a leitura da ata no todo ou em parte, mediante requerimento aprovado pela maioria dos vereadores presentes para efeito de retificação. Se o pedido de retificação não for contestado pelo secretário, a ata será considerada aprovada com a retificação. Caso contrário, o plenário irá deliberar a respeito. Se for levantada uma impugnação sobre os termos da ata, o plenário irá deliberar a respeito. Se for aceita a impugnação, será lavrada nova ata, que, se aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. O vereador ausente à sessão a que a ata se refira não poderá impugná-la. A leitura da matéria do expediente obedecerá à seguinte ordem: expedientes oriundos do prefeito, em seguida os apresentados pelos vereadores e depois aqueles oriundos de diversas origens. Os projetos, após leitura em plenário, serão encaminhados por cópias aos vereadores para oferecimento de emendas e subemendas. Esses são os projetos que dão entrada na sessão. Ele está sendo apresentado pela primeira vez, então ele vai receber um carimbo em pauta para recebimento de emendas, né? E serão encaminhados aos vereadores por cópia para oferecimento de emendas ou subemendas, né, no prazo de, normalmente, de 10 dias. O regimento prevê a possibilidade de um debate sobre qualquer assunto de interesse público local com duração máxima de 50 minutos, que poderá estender-se no máximo até às 20 horas, indicados pelos vereadores. Os assuntos a serem debatidos nas 2 sessões seguintes serão escolhidos pela mesa diretora. A disciplina dos debates encontra-se detalhada no regimento interno, mas há vários meses não vem sendo utilizada. Nesse momento eu gostaria que o Tiago comentasse alguma coisa a respeito disso. Marco, essa não utilização é devido às próprias atividades administrativas que a mesa vem tentando ao longo do tempo ajustar de acordo com a casa. Nós temos aí um regimento interno em votação, que está recebendo emendas, como o Marcos falou, e tudo para adequar as matérias. E alguns dispositivos também do regimento interno, até mesmo esse que eu acabei de falar do pinga-fogo, das explicações pessoais, são procedimentos que vêm surgindo ao tempo para adequar a casa. Nesse caso, como não há a utilização desse dispositivo, é porque ele também está, assim, sendo atualizado, e acredito que vai ser proposto uma nova atualização no regimento interno que está em votação. Obrigado, Thiago. Bom, terminado o grande expediente, tem início o pequeno expediente, o pinga-fogo, para breves comunicações ou comentários, pelo tempo máximo de 10 minutos. O vereador deverá se inscrever previamente em livro próprio a respeito do que o Tiago já falou alguma coisa. Se o vereador inscrito para falar não puder fazê-lo por falta de tempo, estará automaticamente inscrito para a próxima sessão. Caso o vereador não se ache presente na sua hora de falar, no seu momento de usar a palavra, perderá a vez e só poderá ser de novo inscrito em último lugar. Não havendo mais nenhum orador inscrito para falar,
ou não havendo mais tempo decorrido o intervalo regimental, será iniciada a ordem do dia. Feita a verificação de presença para a ordem do dia, a sessão prosseguirá somente se estiver presente a maioria absoluta dos vereadores, que, como todos já sabem, são 12, né? O primeiro número inteiro posterior à metade dos vereadores da Casa. Não se verificando o quórum regimental, o presidente aguardará por 5 minutos antes de declarar encerrada a sessão. A pauta da ordem do dia deverá ser publicada com antecedência mínima de 24 horas do início da sessão, sob pena de não se discutir proposição não incluída em pauta, salvo disposição em contrário da lei orgânica do município e deste regimento. Eu vou pedir para o doutor Edgar comentar a respeito, por gentileza. Aqui está tratando aqui do artigo 158 do regimento interno. As questões relativas às sessões na lei orgânica do município, elas vêm elencadas no artigo 25 e seguintes da lei orgânica, tá? Então, se dentro da lei orgânica estiver disposto alguma questão em contrário, é nesse caso que será utilizado. Doutora Edgar, lembrando, é o caso da lei orgânica, por exemplo, do aumento de funcionário, né, de servidor, que chega, ele é pedido a urgência e é votado na mesma sessão. Ele não vai estar constando previamente da pauta, né? Esse seria um caso, né? Obrigado. Nas sessões em que devam ser apreciados a proposta orçamentária, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e eleição da mesa, nenhuma outra matéria poderá figurar na ordem do dia. Então, a proposta orçamentária, né, estipula a receita e despesa, né, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual e a eleição da mesa, quando essas matérias estiverem na ordem do dia, em sessão, não haverá nenhuma outra matéria a ser discutida, só vai se discutir essas matérias. A organização da pauta da ordem do dia obedecerá aos seguintes critérios preferenciais. Então, para se fazer a pauta da ordem do dia, em primeiro lugar figuram as matérias com prazo vencido. Em seguida, as matérias em regime de urgência especial. Depois, as matérias em regime de urgência, que normalmente são aqueles projetos do prefeito em que ele pediu urgência. Depois, as matérias em redação final, as matérias em segunda discussão, aquelas matérias em seguida que estejam em discussão única, depois as matérias em primeira discussão, e aí recursos e demais proposições que hajam. Observada a ordem de preferência, será respeitada a ordem cronológica de apresentação entre as proposituras de mesma classificação. Então, na hora de colocar na ordem do dia os projetos que estejam em discussão única, por exemplo, digamos, nomes de ruas, eles vão ser colocados na ordem cronológica de apresentação, os mais antigos primeiro. Observada a ordem de preferência, será respeitada, isso, já foi dito, é exatamente isso. O secretário fará a leitura das matérias que serão discutidas e votadas, podendo tal leitura ser dispensada a requerimento verbal de qualquer vereador, e esse requerimento tem que ser aprovado pelo plenário.
Então, o regimento fala que o secretário irá fazer a leitura das matérias que vão ser discutidas, mas tal leitura normalmente é dispensada por requerimento verbal de qualquer vereador, que eles já têm conhecimento prévio dos projetos, e mesmo os projetos hoje, 24 horas antes, já estão à disposição do público em geral, na internet. Então, dispensa-se essa leitura integral, a não ser num caso ou outro. Esgotada a ordem do dia, havendo tempo regimental, o presidente concederá a palavra para considerações finais, observada a ordem de inscrição feita com o secretário. Isso, explicações pessoais, né, que o Tiago já comentou a respeito. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Por favor. Além das explicações pessoais, quando no caso de sessão solene, que eu lembrei agora de falar para vocês, em caso de sessão solene não há o pinga-fogo e também não tem explicações pessoais, mas existe aqui também os comunicados inadiáveis feitos pelos vereadores. Esses são feitos quando há um espaço, um intervalo de tempo até que se cumpra determinada ação regimental. Teve a sessão solene, que eles estão dando preferência, os vereadores, para dar início às 20 horas. Mas a sessão ordinária acabou com 20 minutos de antecedência, abre-se um espaço para os vereadores inscritos para fazer o uso da palavra por 3 ou 5 minutos, de acordo com o número de pessoas inscritas, para que possa fazer as explicações pessoais naquele espaço de tempo, ainda que sem inscrição. Obrigado. Não havendo mais oradores ou tendo-se esgotado o tempo regimental, o presidente encerrará a sessão. Agora, nós vamos estar falando das sessões extraordinárias. Apenas matérias relevantes e urgentes justificam a realização de sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias podem realizar-se em qualquer dia e hora, inclusive sábado, domingo e feriado, ou mesmo após as sessões ordinárias. Aplicam-se às sessões extraordinárias, no que couber, as disposições atinentes às sessões ordinárias. A sessão extraordinária será composta exclusivamente de ordem do dia, que tratará exclusivamente da matéria objeto da convocação. Sempre que possível, a convocação será feita em sessão, sendo que a comunicação escrita será feita apenas aos ausentes. Embora exista isso no regimento, normalmente se convoca por escrito. Além de se convocar por escrito, quando a matéria chega aqui e já vai ter uma convocação de sessão extraordinária, o presidente pode convocar os vereadores aqui em sessão, né, deixando claro para eles, faça-se a convocação, estabeleça-se no painel e estão convocados os senhores vereadores. Mas notem que no artigo 163 do Regimento Interno, que vocês têm aí no material que foi distribuído, fala aqui da antecedência de 24 horas para poder fazer a fixação do edital no átrio do edifício da Câmara. Isso também é uma modificação que vai ser feita no regimento interno novo, caso eles entendam que seja necessário. Por quê? Com a evolução do sistema digital, com a imprensa oficial também ter sido transformada em diário oficial eletrônico, hoje já se faz dessa maneira. Publica-se em um jornal de grande circulação, no diário oficial, e comunica-se aos vereadores através da imprensa. Obrigado, Thiago. A convocação deverá observar a antecedência mínima de 24 horas. A duração e a prorrogação da sessão extraordinária é a mesma prevista para a sessão ordinária. Das sessões solenes. As sessões solenes são convocadas pelo presidente da Câmara por escrito, indicando a sua finalidade. Elas podem se realizar nos dias de sessões ordinárias, após o encerramento da ordem do dia.
As sessões solenes podem realizar-se a qualquer dia e a qualquer hora, sem prazo de duração, podendo ocorrer mesmo em sábados, domingos e feriados, e podendo também ocorrer em local diverso da sede da Câmara, a critério da mesa. Nas sessões solenes, não há expediente e nem ordem do dia formal, sendo dispensada a verificação de presença. Não existe tempo pré-determinado para o encerramento de sessão solene. Por ato da mesa, o cerimonial da Câmara elabora para as sessões solenes o respectivo protocolo e a ordem de precedência, observadas as normas gerais contidas na legislação federal. Inclusive tem um decreto de 72, decreto número 70.274, que estabelece algumas regras das sessões solenes, né? Dentro das sessões extraordinárias existem ainda a sessão legislativa extraordinária. A Câmara ela tem que observar o recesso legislativo que é determinado pela lei orgânica, né? De 16 a 31 de julho e de 24 a 31 de janeiro. É a época dos recessos da Câmara. Inicia o recesso, isso, 24 de dezembro. Eu disse outra coisa, desculpe. 24 de dezembro a 31 de janeiro, desculpe. Obrigado, Schiavone. Durante o recesso, a Câmara poderá reunir-se em sessão legislativa extraordinária para apreciar alguma matéria de interesse público relevante e urgente, conforme está disposto nos artigos 28 e 29 e os seus parágrafos da Lei Orgânica do Município. Então, em caso de relevância e urgência, a Câmara se reunirá em sessão legislativa extraordinária, desde que seja convocada para isso. Tal convocação poderá ser feita pelo prefeito ou pela maioria absoluta dos membros da Câmara, por 12 vereadores, ou ainda pela comissão representativa da Câmara. Essa comissão representativa da Câmara já foi falada, acho que na aula anterior, né? Que ela é feita justamente para esse período de recesso. Então, divide-se o período do recesso e são feitas, digamos assim, é feita uma listagem com, em cada período, né, divide-se em períodos de dias. Vamos supor que o recesso seja de 15 dias, como nós temos 5 membros da mesa, 3 dias, cada um deles vai ser responsável pela Câmara durante o recesso. Ele vai responder, o que precisar. O que for preciso, né, um dos membros da mesa responde pela casa nesse período e um membro de cada comissão. Isso é o que fala o regimento. Então, na época, há tempos atrás, nós tínhamos apenas 6 comissões permanentes e 4 membros da mesa. Então, dividia-se os 15 dias, um membro da mesa e um membro de cada comissão fazia parte dessa comissão representativa. Ela representava a Câmara nesse período de recesso. No primeiro ano da legislatura, no mês de janeiro, essa atribuição vai ser da mesa, porque a mesa já vai estar eleita, mas as comissões ainda não. Então, a mesa é que fará esse papel de comissão representativa da Câmara. No mês de janeiro,
no início, no primeiro ano da legislatura, logo após as eleições. Da convocação feita por ofício ao presidente da Câmara, deverão constar, então, essa convocação para a sessão legislativa extraordinária, ela vai ser feita por ofício, dirigida ao presidente da Câmara, e dela deverão constar a matéria que deverá constar da pauta dos trabalhos, o que vai ser discutido e votado, e o período da sessão legislativa extraordinária, cujo início não poderá ter prazo inferior a 3 dias, contados da convocação pessoal escrita aos vereadores, publicação no Diário Oficial e em outros veículos de comunicação do município. Então, esse pedido de sessão legislativa extraordinária é feito ao presidente e onde vai, nesse ofício, vai ter que constar qual é a matéria. Se feito pelo prefeito, ele já vai discriminar quais são as matérias que deverão serem discutidas e votadas. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente irá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. Nesse ponto aqui, é importante também destacar que na lei orgânica do município, nós temos, pela emenda número 1 de 2013, essa emenda então dessa legislatura, ela incluiu o artigo 30A na lei orgânica, dizendo que não será permitida a realização de sessão legislativa extraordinária entre os dias 24 a 31 de dezembro e 1º de janeiro, exceto se reconhecida a situação de emergência, decretado o estado de calamidade pública, ou se necessário aprovar convênio que contemple repasse de recursos de origem estadual ou federal. Aí nós poderemos ter a discussão aqui da inconstitucionalidade deste artigo pela questão da simetria, né, com a Constituição Estadual. Porém, enquanto não houver a arguição dessa inconstitucionalidade, eu entendo que o artigo está vigorando. Tá? Muito obrigado, Edgar. Muito interessante a sua colocação. Bom, pessoal, aí, se alguém quiser estar colocando alguma questão aí, a gente podemos estar tentando responder. Boa pergunta, Schiavone. Na verdade, ele não perde o lugar dele. O que aconteceu? Ele vai falar 2 vezes, mas quando o vereador tomou o lugar de outro, é por uma autorização expressa do presidente. Okay? Para quê? Para que se ocupe aquele tempo, né? E às vezes acontece 1 ou 2, nós tivemos recentemente aqui, isso não precisa necessariamente ocupar o lugar do vereador ausente no Pinga Fogo por um vereador da explicação pessoal. De acordo com o assunto que ele for ser abordado, o vereador pode se antecipar gentilmente trocando de lugar com outro vereador que já esteja inscrito, para que possa dar, então, início a um assunto que já ia ser abordado pelo vereador que estava antecedendo a situação. O vereador André Luiz, na primeira sessão, ele estava. O Bebé, na primeira sessão, ele também estava. Mas como ele já havia abordado o assunto dele na explicação de um requerimento e também no andamento da votação de um projeto, ele cedeu o espaço ao vereador Ricardo, que estava inscrito para falar nas explicações pessoais.
para que ele pudesse ocupar aquele espaço e dar continuidade a um assunto, né? Mas ele não perdeu o lugar dele de falar nas explicações pessoais. O que acontece? Quando o vereador que está inscrito nas explicações pessoais faz uso do pinga-fogo gentilmente cedido ou pelo vereador que estava ali, ou ausente e determinado pela mesa que ele fizesse essa ocupação, ele é substituído pelo vereador que seria logo após dele na explicação pessoal. Ele não vai falar duas vezes. Ele vai ocupar o espaço no pinga-fogo e nas explicações pessoais, no caso do Ricardo Silva, o que vem depois dele é o Rodrigo Simões, ele sobe. O Rodrigo Simões vem e fala no lugar dele nas explicações pessoais. Okay? Bom, pessoal, antes de encerrar, se vocês me permitirem, eu assim andei estudando alguma coisa, achei assim bastante viável para estar passando para vocês. Como nós temos tempo, se vocês quiserem, tratando do assunto de elaboração legislativa. Podemos? Vamos lá. Aí é o seguinte, a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Isso no que se refere às leis federais. No nosso caso, nós não temos uma lei municipal tratando desse assunto. Houve, em 1995, um projeto de lei complementar do vereador Silvio Martins, que tratava da matéria, mas ele acabou sendo prejudicado. Com a justificativa de que havia orientações na Constituição Estadual, havia orientações em leis estaduais. Realmente existe orientações nesse sentido, existem manuais de redação do Estado de São Paulo, mas interessante de se observar, embora foi assim um tempo escasso para a gente estar pesquisando, que a Constituição do Estado de São Paulo, nesse aspecto, não segue a Constituição Federal. Em algumas normas de redação de artigos, parágrafos e tal, ela é um pouco diferente. Essas orientações referem-se, no nosso caso, vai se referir à elaboração da proposta de emenda à lei orgânica do município e dos projetos que irão se transformar em leis, leis complementares, resoluções e decretos legislativos. Então, o que é tratado nesse decreto, nessa Lei Complementar 95, é o seguinte: a lei será estruturada em 3 partes básicas. A parte preliminar, que compreende a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas. A parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada. A parte final, que compreende as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e será formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação. No caso, na verdade, pela data, né? Então, lei complementar, tudo em maiúsculo, número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Então, está identificando o que é aquilo, se é uma lei, uma resolução. A ementa
Isso é epígrafe. A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará de modo conciso e sob a forma de título o objeto da lei. O preâmbulo, indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. Primeiro, excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. A lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. O âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação. Essa cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. A contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Então, se ela for entrar em vigor 30 dias após a sua publicação, para fazer essa contagem vai incluir a data da publicação e até o 30º dia, entrando em vigor no dia subsequente. As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula esta lei entra em vigor após decorridos tantos dias, o número de dias de sua publicação. A cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Essa lei complementar, e existe um decreto também, não recomendam aquela colocação generalizada, revogadas as disposições em contrário, mas pede que se revogue expressamente, que se expresse, que coloque quais leis estão sendo revogadas. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. A unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura ART, ponto. Isso a nível federal. A nível estadual, é interessante que eles colocam artigo, por extenso. Seguida de numeração ordinal, primeiro, segundo, terceiro, até o 9º, e a partir do 10, artigo 1º, 2º, 6º, artigo 9º, aí artigo 10, artigo 11, a partir do 10, então, cardinal. O artigo é a menor porção de uma lei que ainda guarda as suas características.
Isso aí até me lembra aquele conceito alquimista, né, de que da menor partícula da matéria, do átomo, que na verdade ele se subdivide, mas para guardar as características da matéria, o átomo seria a menor partícula, que ainda guarda as características. No caso da lei, seria o artigo, né, que vai guardar as principais características. A forma correta de interpretar um artigo é concêntrica e não linear, ou seja, deve-se entender que o centro orbital de um artigo é o seu caput. Tudo o circunstancia. Os parágrafos, incisos, alíneas e itens que porventura o integram. Tudo gira ao redor do núcleo ali, que é o artigo, né? Os parágrafos são subdivisões do assunto tratado no caput. As alíneas são enumerações, quase sempre taxativas, do conteúdo dos parágrafos. Os itens são enumerações do assunto que está na alínea. Os artigos desdobram-se em parágrafos ou em incisos. Os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas, as alíneas em itens. Os parágrafos são representados pelo sinal gráfico, aquele sinalzinho lá que são, parece 2 S's, assim, um em cima do outro, né? Seguido de numeração ordinal, até o 9º e cardinal a partir do 10º. Utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão por extenso, parágrafo único. Os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas, os itens por algarismos arábicos. O agrupamento de artigos poderá constituir subseções. O de subseções, a seção. O de seções, o capítulo. O de capítulos, o título. O de títulos, o livro. O de livros, a parte. Podem também, se necessário, ocorrer agrupamentos em disposições preliminares, disposições gerais, finais ou transitórias. Isso no caso de codificações, de regimento interno. Os capítulos, títulos, livros e partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo as partes desdobrar-se em parte geral e parte especial, ou ser subdivididas em partes expressas em numeral ordinal por extenso. Isso de parte geral e parte especial nos recorda o Código Penal, né? Que tem a parte geral e a parte especial. As subseções e seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce. As disposições normativas devem ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas para esse propósito as seguintes normas. Para a obtenção de clareza, usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. Usar frases curtas e concisas. Construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, que seria requinte, neologismo, criação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. E adjetivações dispensáveis, que seria atribuir a função de adjetivo
a uma palavra de outra classe gramatical. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente. Usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico. Para obtenção de precisão, redacionar de forma que haja perfeita compreensão do objetivo da lei, evidenciando com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. Expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, sem empregar sinônimos com propósito estilístico. Evitar o emprego de expressão ou palavra que tenha duplo sentido. Evitar o uso de expressões locais ou regionais, preferindo termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional. Usar apenas siglas consagradas pelo uso, observando o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado. Grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei, e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguinte ou equivalentes. Então, quando se referir digamos, ao parágrafo anterior, citar o parágrafo 8º, né? Ao invés de usar anterior, seguinte ou outra expressão equivalente. Para a obtenção de ordem lógica, reunir sob as categorias de agregação, subseção, seção, capítulo, título e livro, apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei. Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. Cada artigo deve tratar de apenas um assunto ou um princípio. Expressar, por meio dos parágrafos, os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida. Então, através dos parágrafos, complementar o artigo ou falar das exceções do artigo, da regra, né? Promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. Então, aqui eu fiz um sinótico, já estamos concluindo, viu? Obrigado pela presença aí. Então, a nível federal, eu, assim, particularmente, acredito que pelo princípio da simetria, o que foi feito a nível federal, a Lei Complementar 95 e alguns decretos, tal, deveria ser seguido pelo Estado e também pelos municípios, porque fica uma coisa padronizada, para você não pegar uma lei escrita de uma forma, né, os artigos, outra lei escrita, se for federal, é de outra forma. Então, eu acho que isso deveria ser padronizado. Ah, tá. Então, os artigos, né, pela lei federal, ART ponto, artigo, os artigos desdobram-se em parágrafos ou em incisos. Os parágrafos desdobram-se em incisos. Os incisos em alíneas, as alíneas em itens. Os itens
seria 1 ponto, 2 ponto, as alíneas A, parêntese, B, parêntese, sempre se iniciando com letra minúscula, a não ser que se trate de nome próprio, porque normalmente antes dos incisos, antes das alíneas e dos itens, vem 2 pontos. Então, sempre que você coloca 2 pontos na sua redação, o que vem a seguir é em letra minúscula, a não ser que seja um nome próprio. Os incisos, e aí o texto diz o seguinte, a partir do 10, né, artigo 10, e que aí se usa ponto, artigo 10, ponto, dá 2 espaços e aí começa o texto. Artigo 1º, dá o espaço, os 2 espaços e começa o texto, não tem ponto. O ponto seria o símbolo do primeiro, né? Então é isso aí, eu acho que isso é uma matéria bastante interessante, porque aqui a maioria trabalha com isso, né, de uma ou de outra forma, confeccionando projetos de leis, projeto de resolução, projeto de lei complementar. Então, eu achei que era um assunto interessante para a gente tá passando para os senhores. Agradeço aí pela boa vontade. Justifico que o doutor Marcelo hoje não pôde comparecer, tinha um compromisso inadiável. E dou a palavra agora para o doutor Edgar aí. Não, então, só aproveitando, lembrar que o Marco, ele tem, inclusive, um artigo científico sobre as alterações ortográficas, né? As regras ortográficas em vigor. Tem um artigo científico do Dr. Marco, que está postado no site da Escola do Parlamento, tá? Dr. Marco, que é pós-graduado em língua portuguesa, assim como nós temos conhecimento que o Schiavone também. E sobre esse tema da lei complementar 95, que fala da confecção, né, das leis, tem um artigo científico de minha autoria também, que está postado na Escola do Parlamento, na qual eu trato da importância do revisor gramatical, né, no processo legislativo. Então, quem tiver curiosidade de estar conhecendo um pouco mais sobre essa questão da redação legislativa, da técnica legislativa, pode dar uma olhada no site da Escola do Parlamento em artigos acadêmicos. Lá nós temos também outros trabalhos, tem mais um trabalho do Dr. Marco, do direito, da pós-graduação em direito, né, doutor? Tem um artigo da servidora Viviane, que fala sobre a importância do nutricionista no SUS, é isso? No SUS? No Programa de Saúde da Família, tá? Então, outros servidores aqui da casa que tenham artigos científicos ou monografias aprovadas, que tenham interesse, está encaminhando para a Escola do Parlamento, nós vamos estar postando para que seja de conhecimento público, né? E só para falar da importância do revisor gramatical, né, na técnica legislativa, nós temos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, servidores específicos para isso, né? As comissões, por exemplo, a Comissão de Justiça, tanto aqui no âmbito do município, quanto as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, no Senado, e Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, também tem uma equipe de apoio para que a lei saia como o legislador desejou que ela viesse a vigorar, né? Porque normalmente é feita uma lei com uma intenção, né? E caso essa lei não seja bem escrita, vai restar ao Poder Judiciário
para interpretar, né? Muitas vezes a interpretação vai sair diferente da intenção do legislador, né? Então, essa lei complementar 95, lei federal, eu também entendo que ela é aplicável, né? E, inclusive, ela é determinação da Constituição Federal, né? Que impôs que lei complementar iria tratar dessa questão artigo de... 59. Artigo 59 da Constituição, exatamente. Então, quem tiver a curiosidade de estar estudando essa questão, nós temos lá no site da Escola do Parlamento, e também o artigo que trata da nova regra ortográfica, né? E o Schiavone ainda tem que nos enviar também o artigo científico dele, que trata do rádio, né? Da língua portuguesa no rádio, né? Então, muito obrigado. Lei complementar. Na verdade, não. Na verdade, aqui nós estamos seguindo mais a Constituição Estadual, que escreve o artigo por extenso, que põe um tracinho depois da numeração do artigo. Então, essa é a redação da Constituição Estadual. Porque a Lei Complementar 95, ela não fala a respeito dos estados e nem dos municípios, né? Mas, particularmente, eu acho que deveria padronizar tudo. Em alguns aspectos da redação, por exemplo, dos artigos, né? O artigo se escreve por extenso, segundo... E você pegar leis estaduais, você vai ver lá artigo 1º e assim por diante. Se você pegar qualquer lei federal, está lá art. 1º, né? Tem essas diferenças aí. Pode falar. É importante frisar que na Lei Complementar 95, ela traz expressamente que a decisão política é a que vale, né? Então, a lei, ela não é porque ela está escrita de uma forma diferente que ela não vai ter valor, né? Ela vai vigorar, vai ter toda a sua força de lei. Porém, aquela Lei 95, a Lei Complementar 95, ela tem ela serve como uma lei de parâmetro, né? E, na verdade, ela seria um parâmetro a partir daquela data, né? Porque o que foi aprovado anteriormente, seguia-se outras regras, né? Então, seria a partir daquele momento. Aí tem também, a nível federal, o decreto 4176, de 28 de março de 2002, que também trata do tema, né? E, inclusive, tem algumas assim, diretrizes a nível federal, no sentido de que o corpo do texto tem 18 centímetros de largura, 18 centímetros de largura. A margem esquerda de 2 centímetros, acho que é isso. A direita de 1, alguma coisa assim. A ementa ela deve estar colocada à direita, cerca do tamanho de 9 centímetros, à direita da página, né? Usar sempre o A4, Times New Roman, número 12. Então tem assim várias diretrizes nesse sentido. Não estou conseguindo localizar. E lembrando assim que aqui na casa quem ajuda muito nessa questão da revisão
gramatical e da técnica legislativa, quem ajuda muito é a Silvana, né? A servidora da Secretaria Silvana, que é responsável pela confecção dos autógrafos. Então, ela lê tudo que chega de projeto. Então, ela percebe onde tem ali alguma necessidade de adequação, ela passa para quem de direito, que seria a Comissão de Redação e Justiça, né? Então, ela informa aos membros da Comissão de Justiça por meio dos assessores, para que façam ali as correções necessárias. Na maioria das vezes é corrigido, né? Então é importante também dar esse destaque para a servidora Silvana. Eu localizei aqui no decreto 4176, artigo 4176, artigo 22. Olha aí, já sumiu de novo. Inciso 21. O texto deve ter 18 centímetros de largura, com margem esquerda de 2 centímetros e direita de 1. Ser digitado em Times New Roman, corpo 12, em papel de tamanho A4. E aí tem outras regras aí, né? Bom, agradeço a presença de todos, nós agradecemos a participação do Edgar, do Schiavone, de todos, do Tiago, da Raquel, da TV Câmara. E lembrando que na próxima semana nós teremos o Dr. Marcelo como expositor, o Felipe Melo Sene, debatedor, a doutora Cláudia Morrone como vogal, tratando das proposições, de sua tramitação, as espécies de proposições, apresentação em retirada, prejudicabilidade e a tramitação das proposições. Muito obrigado a todos.